Que alegria estar com vocês, participando dessa festa maravilhosa. Esse tempo de comunhão, esse tempo de busca, esse tempo de celebração ao Senhor, pelos 41 anos da Cristo é a resposta. Meu coração está muito grato por esse privilégio, é assim que eu me sinto, privilegiada. Dos 41 anos que o Senhor tem concedido a SEAR, eu posso dizer, né, humildemente, que eu tenho tido a alegria já de celebrar com vocês 9 anos. Estou caminhando aí para 10 anos, né, de amizade com o pastor Natalino, tia Eliana, com a sua família tão linda, com esses pastores amados, essa liderança abençoada, essa irmandade muito preciosa. E ontem eu estava acompanhando, assisti o culto de abertura da celebração, e confesso que me emocionei quando eu ouvi a declaração do pastor Natalino, da tia Eliana, né, que tão emocionada, falou da sua saudade de estar com os irmãos de forma presencial, a fala do pastor Luizão e dos demais, foi muito tocante, foi muito abençoador. E hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, de poder dividir com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e tem impactado a minha vida e tem fortalecido a minha fé. Né? Ontem fomos abençoados pela vida do pastor Rubem Kassabian e hoje eu estou aqui, né, na condição de instrumento nas mãos de Deus para, assim como ele, ser útil a respeito da edificação da nossa fé, da vossa fé. Queridos, eu quero compartilhar com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que é um texto que acredito, né, de conhecimento de todos, ou então da maioria dos irmãos. Lucas, capítulo 24, versículo 13, nós vamos falar um pouquinho a respeito de dois homens que estavam tão equivocados que eles achavam que eles não tinham razões para celebrar num dia muito especial. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Talvez você esteja aí participando dessa festa, dessa celebração, e ainda esteja tentando encontrar uma razão para celebrar. Mas o Espírito de Deus nos diz que há muitas razões para celebrarmos, e nós vamos verificar isso juntos. Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus lhes perguntou: sobre o que tanto vocês debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram. Porém, não o viram. Até aqui, queridos. Esse texto, a narrativa, né, desse momento da vida desses discípulos, da vida do nosso Senhor Jesus, aconteceu exatamente no domingo à tarde. Era o terceiro dia após a morte por crucificação de Jesus. E os discípulos estavam vivendo dias de luto, dias de dor pela perda de alguém a quem eles muito amavam. E eu te pergunto, você já perdeu alguém que você muito amou? Você consegue se lembrar
do qual é o sentimento. Talvez você já tenha perdido o pai, como é o meu caso. Talvez você tenha perdido a sua mãe, um filho, um irmão, um amigo muito íntimo. Você se recorda quais eram as memórias referentes aos primeiros dias do falecimento daquela pessoa que era tão especial para você? Os primeiros dias, quando nós perdemos alguém, são dias de muito choro, são dias de dor, são dias de saudade, são dias em que a gente começa a sentir cada vez mais latente a falta que aquela pessoa amada nos faz. São dias em que a gente adentra por um silêncio devastador, a família permanece junta, o quanto ela pode. Algumas especulações começam a ser feitas em torno daquela morte. O que nós poderíamos ter feito? O que faltou ser feito? No que poderíamos ter contribuído? Né? O que poderia ter interferido ou ter alterado o desfecho daquela daquele trágico acontecimento? E aqueles discípulos estavam vivendo exatamente assim. Era domingo, terceiro dia após a morte de Jesus. Jesus havia sido morto e sepultado na sexta-feira. E por aqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo, eles permaneceram juntos. A Bíblia nos diz que eles estavam a portas fechadas, por medo, talvez, de represálias por parte dos líderes religiosos. E talvez à espera de alguma coisa que nem eles mesmos sabiam identificar. E o texto nos diz que logo pela manhã, a história, quando nós lemos alguns versículos anteriormente, nós observamos que logo pela manhã, algumas mulheres se dirigiram até o sepulcro de Jesus. E aí, elas seguem diretamente daquele local para a casa onde todos os discípulos estavam reunidos até então. Elas acordam os discípulos com uma notícia de que 2 anjos haviam afirmado a elas que Jesus havia ressuscitado. A história nos diz que Pedro e alguns discípulos correm até o sepulcro para averiguarem a informação que haviam recebido daquelas mulheres. E, de fato, não havia corpo. O corpo de Jesus não estava lá. A pedra estava removida. Nem os guardas estavam mais lá, porque não havia o que guardar. Mas também não havia anjos para lhes trazer alguma instrução, para lhes dar alguma informação, ou para confirmar e atestar o que aquelas mulheres haviam testemunhado. Então, onde está Jesus? Por que ele não foi até eles? Algumas perguntas começam a ser feitas, acredito eu. Será que essas mulheres enlouqueceram? Se de fato Jesus está vivo, por que não veio até nós? Por que não nos procurou? Nós éramos seus íntimos, éramos seus discípulos, éramos seus amigos. Por que é que ele não nos procurou? E a história nos diz que Pedro e os demais voltam para casa frustrados e com muitas perguntas, mas não havia ninguém que lhes pudesse dar respostas àquelas perguntas. E eu acredito que naquela manhã de domingo, talvez eles nem tomaram café da manhã. Eu acredito que eles esperaram por algumas horas e nada. Talvez um disse para o outro, calma, ainda está muito cedo. Vamos dar tempo ao tempo. Se de fato o que essas mulheres disseram é verdade, daqui a pouco Jesus deve aparecer por aqui. Mas, queridos, nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhuma aparição de anjo, muito menos do próprio Cristo. Aquele domingo foi um domingo de muitos questionamentos, e eu acredito que deve ter sido muito difícil eles digerirem o almoço daquele dia. Por fim, a história nos diz que após muitas especulações, 2 daqueles seguidores, 2 daqueles discípulos, decidem que era hora de voltar para sua casa. E então, eles decidem retornar para a sua cidade. Eles decidem retomar suas vidas. Eu não sei se alguém tentou impedir aqueles 2 discípulos, aqueles 2 seguidores, mas também sob qual argumento o fariam. Desapontados, eles se despedem dos discípulos e tomam o seu rumo em direção
a Emaús. E o texto que nós lemos, a narrativa que fizemos, nos dá uma ideia de que devia ser por volta das 4 da tarde. O sol ainda estava alto e eles tinham um trajeto, um percurso de aproximadamente 11 quilômetros para fazer. E à medida que eles estão caminhando, mais especulações eles continuam a fazer. Cada um deles tinha uma série de indagações a fazer. A história nos diz que eles estavam inconformados. Essa é a palavra que mais cabe para aquele momento em que eles se encontraram. Eles estavam inconformados. E a história nos diz que à medida que eles estão caminhando, de repente, um homem desconhecido, um suposto desconhecido, se aproxima daqueles 2 discípulos e pergunta a eles sobre o que tanto eles debatem. Aquele desconhecido provavelmente estava já caminhando há um certo tempo ao lado deles, próximo deles, até que ele se aproxima e pergunta: por que é que vocês tanto discutem? O que é que vocês tanto debatem? E a história nos diz que a tristeza que eles sentiam, misturada agora com a indignação daquele homem estar tão desinformado dos últimos acontecimentos, era tanta que eles param, olham diretamente nos olhos daquele homem desconhecido e perguntam a ele: rapaz, onde é que você estava nos últimos dias? Como assim você nos pergunta sobre o que tanto debatemos? Por onde você andava? Quem é você? Você está por fora dos acontecimentos. E a história nos diz que eles continuam caminhando, e agora Jesus, que não se permite ser reconhecido por eles, então eles identificam ali, é um homem desconhecido. A história nos diz que eles começam a falar de Jesus para o próprio Jesus. Eles falam da sua pessoa, eles falam das suas obras, eles falam da sua missão, do seu poder. Eles contam a ele da forma como os líderes religiosos o perseguiram durante o seu ministério. Falam também da forma como o incriminaram, como o condenaram e haviam matado o seu mestre e Senhor. Então, nos versículos 21 e 22, eles fazem uma declaração que revela o mais profundo das suas almas. Eles disseram exatamente assim: tínhamos esperança, grave isso, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Algumas de nossas irmãs logo cedo nos contaram uma história surpreendente. Anjos lhe disseram que Jesus está vivo. Eu não sei se você consegue perceber, mas havia uma frustração nessa fala desses discípulos. A esperança deles havia sido frustrada. Eles haviam apostado tudo em Jesus quando eles dizem: nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que mudaria o contexto de Israel, aquele que nos tiraria de uma vez por todas, que nos livraria de uma vez por todas dessa servidão ao governo romano. Eu achava que ele iria mudar as nossas vidas, que ele iria contextualizar de outra forma esse momento que nós vivemos, político, socioeconômico, enfim, religioso. Eles tinham esperança de que Jesus era a resposta para todas as questões que eles viviam naquele período, naquele momento. Eles haviam apostado tudo em Jesus. Eles mantiveram suas expectativas até o último instante, mas nada aconteceu. Eu fico imaginando eles ao pé da cruz, esperando uma reação de Jesus, esperando que Jesus tivesse alguma atitude. Peraí, ele deve estar esperando um momento em que nós denominamos de o ápice, um momento clímax. Tem um momento clímax, eu tenho certeza, ele vai descer dessa cruz. Ele foi poderoso o suficiente para fazer tantos milagres, para salvar tantas pessoas. Não é possível que ele não fará isso consigo mesmo. Não vamos aguardar mais um pouco, mas o fato é que o improvável aconteceu. Aquele que curou enfermos, que expulsou demônios,
que multiplicou pães e peixes, que ressuscitou alguns mortos, que deu a estes homens poder e autoridade para reproduzir o que o viram realizar, não foi capaz de salvar a si mesmo. Não venceu a própria sentença de morte. Essa era a ótica desses discípulos. Essa era a visão, esse era o panorama que eles tinham de todos aqueles acontecimentos. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: alguma vez você também já teve a sua esperança frustrada? Alguma vez você também viu a sua esperança se esvaindo diante dos seus olhos? Acerca do que a tua esperança já se frustrou? Talvez você esteja me ouvindo compartilhar essa palavra e esteja pensando consigo mesmo, pastora Leila, eu tinha a esperança de que Cristo salvaria o meu casamento. Talvez você esteja dizendo, eu tinha a esperança de que Ele me colocaria naquela empresa. Talvez você esteja dizendo, eu tinha esperança que eu não fosse passar pelo corte da empresa. Eu tinha a esperança de que Ele curaria minha mãe. Eu tinha esperança, eu orei até o último instante para que o meu pai fosse curado, para que o meu filho fosse curado, para que a minha esposa, o meu esposo, não sei, alguém, você tinha esperança e você confiou até o último instante. Talvez você esteja dizendo, eu tinha a esperança de que Ele me faria esquecer o mal que me fizeram, mas todos os dias eu sou atormentado por essas lembranças. Eu tinha esperança de que Ele impediria que o financiamento da minha casa própria fosse negado. Eu tinha esperança que aquilo iria dar certo. Talvez você seja um entre tantos que disse já assim, eu tinha esperança de que 2020 seria um ano diferente. Aqueles discípulos olham para aquele suposto desconhecido e diz a ele, nós tínhamos esperança. E ela se frustrou. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Queridos, eles sabiam exatamente quando a esperança se findou. Eles sabiam exatamente há quanto tempo a esperança começou a sucumbir. E talvez neste momento, enquanto você me ouve compartilhar essa palavra, no seu íntimo você está se lembrando, a tua memória está te remetendo a exatamente quando a tua esperança se frustrou. Mas o interessante, observe comigo, que não termina aqui. O interessante é que naquele mesmo dia, um fato surpreendente havia chegado ao conhecimento deles. Jesus estava vivo. Jesus havia vencido a morte. Logo pela manhã, eles foram acordados com essa notícia. E quando eles estão compartilhando com esse suposto desconhecido, eles usam exatamente esse termo. Eles dizem, mas hoje pela manhã, uma notícia surpreendente chegou até nós. Logo cedo, eles haviam recebido uma notícia surpreendente, um fato surpreendente. Mas o que é interessante observarmos é que, apesar de ser um fato surpreendente, ainda assim, não reacendeu em seus corações a chama da esperança. Eles continuaram a crer em Jesus. Eles mantiveram suas memórias em seus corações, mas ainda assim, decidiram seguir seu rumo. Decidiram retomar suas vidas. Decidiram voltar às suas origens. E isso é muito sério. Queridos, eu quero frisar algo com vocês nessa noite que o Espírito Santo trouxe à minha memória. Todos os dias, histórias surpreendentes chegam ao nosso conhecimento. Como aconteceu com aqueles 2 homens e com os demais discípulos que haviam ficado em Jerusalém. Um fato surpreendente chegou ao conhecimento deles. Mas é interessante observar que a esperança sucumbiu apesar de uma história surpreendente. Todos os dias, histórias surpreendentes chegam ao nosso conhecimento. Você entra nas redes sociais e você dá de cara com muitos testemunhos surpreendentes. E ali, diante, tem uma foto, tem uma legenda, tem um link para você abrir.
tem um vídeo para você assistir. Às vezes é de alguém conhecido, às vezes de alguém que a gente nunca viu. A gente se alegra, a gente até se emociona com aquilo que está sendo compartilhado, com aquilo que está sendo relatado. A gente até reconhece que é a mão poderosa de Deus por trás daquela circunstância, daquele milagre, daquela realização, mas ainda assim, não é suficiente para permanecer. Infelizmente, é isso que acontece com algumas pessoas. É surpreendente, mas ainda assim não é o suficiente, talvez, para te fazer permanecer. E assim, você decide, como aqueles discípulos, tomar outro rumo, voltar às suas origens, tentar viver a sua vida agora à sua maneira, a seu modo, porque a sua esperança, de alguma forma, ela se frustrou. Observe que eles estão compartilhando com o próprio Cristo uma história que os havia surpreendido, mas não os surpreendeu o suficiente para permanecerem em Jerusalém. E, queridos, quantas vezes nós temos essa mesma postura? Quantas vezes nós temos aberto os nossos lábios para compartilhar com outros aquilo que tem nos surpreendido, mas não enche mais o nosso coração? Nos surpreende, mas não nos motiva. Nos surpreende, mas não nos inspira mais. Nos surpreende, mas não nos impacta mais. Nos surpreende, mas já não aumenta a nossa fé. Ouvimos coisas que nos surpreendem, mas não o suficiente para superarmos as nossas frustrações. Nos surpreende, mas não nos convence de que Deus ainda tem um propósito a cumprir em nós e por meio de nós. Nos surpreende, mas não nos convence a ficar, mas não nos convence a permanecer. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus me traz essa palavra ao coração para compartilhar com você. Porque o desejo de Deus nessa noite, entenda bem isso, essa é uma noite de festa, essa é uma noite de celebração. E nessa noite, o desejo de Jesus, ele não quer ser apenas um fato surpreendente aos teus ouvidos, não. Jesus não tem interesse nisso. Ele não trabalhou, ele não se entregou naquela cruz, ele não derramou o seu sangue naquela cruz para ser apenas um fato que nos surpreende, uma história que nos toca, uma história que nos comove, mas não muda nada em nós. Não. Nessa noite, Jesus está aqui porque ele não quer ser apenas um fato surpreendente aos teus ouvidos, pelo contrário, ele quer ser a tua esperança, ele quer ser a tua inspiração, ele quer ser a sua resposta, aleluia. Porque é isso que ele é. Jesus, ele não é apenas um fato. Jesus não é apenas uma história. Jesus, ele é a esperança, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o perdão para os nossos pecados, ele é a alegria para os nossos dias, ele é a paz que excede todo entendimento, ele é a resposta para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Ah, queridos, igreja linda do Senhor, todos vocês que me ouvem nessa noite, o desejo de Cristo aqui hoje é devolver a algumas pessoas que estão se sentindo exatamente como aqueles dois discípulos. Ele quer devolver a convicção de permanecer, mesmo diante daquilo que foge à nossa compreensão. Permaneça mesmo não compreendendo. Não vá embora, não vire as costas para aquilo que Deus fez na tua vida. Não despreze tudo aquilo que o Senhor tem realizado na tua vida. Mas, pastor Aline, você não tem noção do que eu estou vivendo. Talvez eu não tenha mesmo. Eu não conheço os teus bastidores. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando. E olha que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias que nós jamais imaginaríamos. Onde já se viu em pleno século XXI. Com a ciência avançada como temos, a tecnologia avançada como temos,
Um mundo globalizado, a informação que chega assim, de repente, no mesmo instante. O que nós estamos compartilhando aqui está chegando a outros países agora. O pastor Natalino compartilhou isso há poucos instantes. Quem diria que em pleno século XXI, com todo esse aparato que nós temos no mundo globalizado que vivemos, nós experimentaríamos dias tão difíceis, dias de tanta dor, dias de tanta incerteza, dias de tanta insegurança, dias de tanto medo, dias de tanta morte. Quem diria? E essa situação toda, ela foge à nossa compreensão. E, infelizmente, a esperança de algumas pessoas está sendo frustrada. Porque tem pessoas que, como aqueles discípulos, oraram, esperaram até o último instante, mas, infelizmente, tiveram que dar adeus a um ente querido, porque não resistiu ao Covid-19. Talvez tenham pais de família aqui que estão preocupadíssimos, temerosos pelo dia de amanhã das suas famílias. O que será dos meus filhos? O que será da minha casa? O que comeremos? O que beberemos? O que será de nós? Será que teremos condições de manter um teto sobre a nossa cabeça? Gente, tem tanta coisa acontecendo à nossa volta que foge à nossa compreensão. Mas uma coisa é certa, Cristo nessa noite está querendo nos devolver a convicção de permanecer, mesmo diante de tudo aquilo que foge à nossa compreensão. Cristo quer nos devolver a convicção de permanecer, mesmo sentindo que as nossas expectativas estão sendo frustradas. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Para eles havia acabado a esperança. Eles estavam frustrados demais. Mas no mundo espiritual muitas coisas estavam acontecendo. Eles não viam, mas no mundo espiritual as coisas que Deus havia dito gerações antes por meio dos profetas já estavam se cumprindo. E eu quero dizer a você, na autoridade do nome de Cristo, nessa noite, não importa o que os teus olhos espirituais, os teus olhos naturais estejam vendo, não importa o que os teus olhos naturais estejam te mostrando, o que importa é que no mundo espiritual muitas coisas estão acontecendo, coisas da eternidade que já foram decididas por Deus a meu respeito, a teu respeito, a respeito da nossa vida, da nossa família, do nosso futuro, já foram definidas. Então permaneça. Permaneça. Não fuja para Emaús ou para qualquer outro lugar. Permaneça. Esse é o desejo de Deus. Ele quer te devolver a convicção de permanecer. Ainda que você não compreenda o que está vivendo agora. E ainda que você sinta que as suas expectativas tenham sido frustradas. Deixe o Espírito de Deus aquecer o teu coração nessa noite por meio dessa palavra. Assim como ele fez com aqueles 2 discípulos. Queridos, tanta coisa estava sendo organizada. Tantas coisas estavam sendo oficializadas antes da ascensão de Cristo aos céus. Eram apenas 2 discípulos. Talvez alguém, se não tivesse esse olhar de compaixão que o Cristo tem por nós, talvez alguém diga, mas são só 2 discípulos. O que são 2 discípulos comparado aos demais, aos tantos outros que permaneceram em Jerusalém? Isso não vai fazer diferença, não pense assim. Ainda que fosse apenas um discípulo, retornando para Emaús, sem dúvida nenhuma, eu creio que Jesus teria o mesmo cuidado. Jesus não se apresentou aos discípulos em Jerusalém antes de resgatar, de trazer para perto, de acolher, de consolar, de confortar aqueles 2 que estavam a caminho de Emaús. Porque para Jesus, aqueles 2 homens eram tão importantes quanto os demais que haviam ficado em Jerusalém. Jesus faz questão de ir ao encontro deles, de caminhar aqueles tantos quilômetros naquela estrada empoeirada, simplesmente porque ele queria lhes reacender a chama da fé e da esperança. E nessa noite, uma noite de celebração, estamos celebrando cada um dentro do nosso contexto, alguns dentro da sua casa, outros voltando do trabalho, outros estão no ambiente de trabalho, não sei onde você está agora, mas existem milhares de pessoas que estão celebrando conosco neste momento. Mas se Deus está trazendo essa palavra nessa noite,
É porque Ele sabe que em meio a toda essa festa, em meio a toda essa celebração, em todo esse júbilo, há alguém, alguém, Jesus está vendo que há alguém que está triste, que está abatido, que está reprimido pelas suas frustrações e que não está encorajado a celebrar porque não consegue encontrar razões para celebrar. Mas lembre-se, você é importante para o Senhor. Apesar das suas frustrações, apesar de você estar questionando o trabalhar de Deus, o agir de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise global, o próprio Cristo veio ao teu encontro nessa noite para dizer: eu te amo, eu me importo com você, você é especial para mim, você é importante para mim, eu faço questão que você permaneça junto aos demais, porque você é especial, foi por você que eu entreguei a minha vida. Aleluia. Queridos, aqueles 2 discípulos estavam equivocados e nós também nos equivocamos. Nessa noite, deixe Jesus aquecer o teu coração. Nessa noite, permita que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração e te traga de volta para Jerusalém. Permaneça em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Era essa a intenção de Jesus quando ele encontra com aqueles 2 discípulos. E para concluir, eu quero dizer a você o seguinte: estamos caminhando para a nossa conclusão. Não deixe que nessa noite Jesus passe por você feito um estranho. Não. Não desconsidere todo esse cuidado de Deus pela tua vida. Não desconsidere todo esse amor do Senhor pela tua vida. Não desconsidere todo esse zelo do Senhor, toda essa graça do Senhor pela tua vida. Não deixe Jesus passar feito um estranho por você. Aqueles discípulos poderiam ter feito exatamente isso. Quando eles chegaram na altura determinada para se encaminharem às suas casas, eles já estavam na sua região. Eles poderiam simplesmente ter se despedido daquele suposto desconhecido. Mas eles não deixaram Jesus passar feito um estranho por eles. As palavras daquele homem supostamente desconhecido, que nós sabemos que era o Cristo, havia aquecido o coração deles a ponto deles o convidarem para ficar com eles. Convide Jesus nessa noite para ficar contigo. Convide Jesus essa noite para entrar na sua casa. Convide Jesus essa noite para ceiar com você. Convide Jesus essa noite e abra o seu coração para Ele fazer morada em ti. Convide Jesus essa noite para reconciliar-se com Ele, para retomar a sua aliança com Ele, para retomar a sua comunhão com Ele. Faça como aqueles 2. Não deixe Jesus passar feito um estranho, Jesus passar feito um desconhecido por você. O convite daqueles 2 discípulos a Jesus foi fundamental para que eles tivessem seus olhos abertos e para que os seus destinos fossem realinhados ao propósito de Cristo. Todas as vezes que eu passo por esse texto, todas as vezes que o Espírito de Deus fala ao meu coração por meio desse texto, eu me recordo de uma canção que nós cantávamos quando eu era criança. Eu ouvia meus pais cantando, a igreja cantava, o meu pastor da minha infância, como ele gostava dessa canção, talvez você conheça. É uma canção que diz assim, olha: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Faça esse convite ao Senhor nessa noite. Mesmo não entendendo nada, mesmo não compreendendo nada, mesmo não enxergando nada, porque a nossa visão ela é limitada mesmo. Da fé, pela palavra que está
ardendo o seu coração agora, convide o Senhor Jesus para ficar. Porque quando você convida Jesus para ficar, Ele te realinha, Ele te dá direção, Ele te traz respostas, Ele te traz conforto, Ele te traz consolo, Ele reacende a tua esperança. Ele começa a falar e a compartilhar segredos com você a respeito do teu futuro. Não era o fim para aqueles discípulos. Se nessa noite você der lugar a Jesus no teu coração, eu tenho certeza que os teus olhos serão abertos. Você terá entendimento tal que encontrará forças para voltar de onde não deveria ter saído, para rever o que você não deveria ter deixado e se realinhar ao propósito de Cristo para a tua vida. Essa frustração não é o teu fim. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, essa situação não é o teu fim. Essa frustração não é o teu fim. Essa tristeza, esse abatimento não é o teu fim. Essa pandemia não é o teu fim. Não é o fim da tua família. Não é o fim da tua história. Pelo contrário, é apenas um trecho, apenas um ponto numa linda história que o Senhor tem escrito a respeito da tua vida. Há um propósito eterno do coração de Deus para o teu coração. Por isso, nessa noite, eu reforço dizendo, há muito que celebrar. Há muito que celebrar. E nós não estamos celebrando apenas aquilo que já vivemos, mas já estamos celebrando por fé aquilo que viveremos. A tia Eliana estava dizendo agora há pouco, eu não vejo a hora de tudo isso passar e nós vamos nos encontrar e nós vamos rir, nós vamos sorrir, nós vamos gargalhar, nós vamos dar testemunhos das experiências de tudo isso que nós estamos vivendo e aprendendo com o Senhor nesses dias. E eu creio nessa palavra, ela é uma palavra profética. Por isso, já comece a celebrar o encontro que vai acontecer daqui uns dias. Já comece a celebrar os abraços que nós estamos sentindo tantas faltas nesses dias. Já comece a celebrar as reuniões presenciais, as visitas. Gente, já comece a celebrar a porta de emprego que se abrirá. Já comece a celebrar a restauração da família que o Senhor fará. Já começa a celebrar. Há muito que celebrar. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Eu quero abençoar a tua vida. E eu quero fazer um convite especial a você que tem participado dessa celebração conosco. Você que ouviu a palavra de Deus, que entendeu, o Espírito Santo está compartilhando coisas muito profundas e pessoais aí no teu íntimo agora. Porque Ele é poderoso para isso. Eu sei que Ele está indo além das minhas palavras, porque essa é a especialidade dEle. Ele vai além daquilo que nós dissemos. E você que quer entregar sua vida a Jesus hoje, você que quer abrir a sua casa espiritual, abrir seu coração, abrir a sua casa para que Jesus faça morada. Ou você que quer reconciliar-se com o Senhor, por alguma razão, você acabou se distanciando, você se frustrou, você se entristeceu, eu não sei o que aconteceu. Mas se hoje você quer reconciliar-se com o Senhor, entregar a sua vida, faça isso agora. Eu quero orar com você e por você. E você vai dizer ao Senhor, Pai, estou me abrindo para Ti, porque eu acredito nos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos de todo o nosso coração, por tudo quanto o Senhor compartilhou conosco nessa noite. Eu oro, Senhor, por essas tantas vidas que estão agora compartilhando conosco desse tempo de celebração. Eu oro, Deus, por aqueles que estão fortalecidos no Senhor, mas eu oro por aqueles que também estão se sentindo enfraquecidos. Oro por aqueles que estão cheios de vigor e de força, mas oro também por aqueles que estão abatidos. Eu oro por aqueles que estão alegres, que estão jubilando, mas oro também por aqueles que estão entristecidos, que estão sem esperança.
Pai, Tu conhece a tudo e a todos. Visita por meio do Teu Espírito Santo cada mente, cada coração agora. Especialmente aqueles que estão tão abatidos, que estavam pensando, ó Deus, em reconsiderar os seus caminhos, que estavam pensando em tomar o rumo de Emaús, mas nessa noite entenderam que não há nada de especial em Emaús, que eles entenderam nessa noite que o desejo do Senhor é trazê-los para perto, o desejo do Senhor é realinhar os propósitos que o Senhor tem acerca deles, o desejo do Senhor é cumprir suas promessas em suas vidas e em suas famílias, ainda que eles não entendam, ainda que não entendamos o que estamos vivendo e passando agora, mas eles estão se abrindo para Ti, estão entregando suas vidas, estão fazendo essa entrega voluntária nessa noite. Que assim seja, que o Teu Espírito Santo venha habitar em cada mente e cada coração, para a honra e glória do Teu nome e edificação da fé de cada um. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e a sua casa. Que você guarde essa palavra no seu coração. E que você não se esqueça que há muito que celebrar. Você é amado do Pai. Cristo é a tua salvação. Cristo é a tua resposta. Amém? Um beijo no teu coração. Pastor Natalino, tia Eliana, muita gratidão eu sinto, muita honra de poder fazer parte dessa noite de festa, desse tempo de celebração. Amo vocês de paixão. Vocês são muito preciosos. Deus abençoe. Muito obrigada.